Ó, eu te enviei o link, tá? Pra te não ter dificuldade. Ei, Cris! Lindona, gatona, sempre a primeira a entrar. Olha o Jonathan, um atrás do outro, tchum tchum. Coisa boa ver vocês aqui. Arthur, entrou. Não basta me acenar, tem que enviar convite pra... Ou eu... Peraí, Arthur, deixa eu ver se eu consigo... Deu, vai dar certo. Simone, chegou logo em seguida. Hoje a minha iluminação não tá boa aqui. Esqueci de melhorar a iluminação. Mas eu vou ver o que eu posso fazer pra ficar. Aê, Arthur! Acho que dessa vez vai dar mais certo. Vai dar certo sim. Com Será que certeza. estão me ouvindo bem? Eu sempre acho que não estão me ouvindo. Eles avisam a gente, sempre avisam. A Cris avisa, a Simone avisa. Ó, a Márcia. Oi, Márcia. Vou aproveitar que o pessoal está entrando agora, já logo no início eu vou ir falando. Ah, logo em seguida, logo depois das perguntas que o Arthur vai responder, vocês podem enviar perguntas para ele também, tá? Eu refaço as perguntas para ele não ler ali e não se distrair. Mas assim, se ele ler na hora e pegar e eu estiver distraído, ele responde. Mas assim, a ideia é essa, que eu converse com ele por alguns minutos e que depois vocês também conversem com ele, que vocês tenham as respostas, as perguntas de vocês, tá bom? Para a live ficar bem interativa. Arthur, vai recepcionando o pessoal aí rapidinho, vai dando as boas-vindas, que eu preciso colocar uma lâmpada aqui do meu lado, senão eu vou ficar a abóbora do Halloween. Só um pouquinho. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Da última vez deu problema no som, mas agora com o celularzinho novo e, e fone novo, acho que vai ficar melhor. Só deem ok se o som tá bom. Ó, o Jonathan tá dizendo que o som tá bom. Tá Obrigado, bom. Jonathan. Eu só quero cuidar da minha iluminação aqui, porque eu não tô legal. Eu tô o bicho papão. Tá, então assim, ó, foi bom. A gente vai começar essa live, é uma segunda live sobre cinema. Hoje a gente esteve no shopping, os cinemas reabriram ontem em Porto Alegre. E até estava lendo na Zero Hora, não consegui ler tudo, mas que foi muito fraco a quantidade de pessoas que foram ao cinema ontem. Hoje a gente passou ali pelo shopping, encontramos o Scooby-Doo criança, e aí tiramos foto com ele. E assim, tava tudo calminho, assim, não tinha muito movimento. Mas vamos ver, vamos esperar que as coisas voltem ao normal. O shopping tava bem cheio. Tinha bastante gente hoje lá. Mas assim, bastante gente, mas bastante gente caminhando. O que foi, César? Não, nada, vai falando com eles aí. A nossa live é a mais comédia de todas. Eu não coloquei a lâmpada antes, agora fui colocar a lâmpada, caiu e desabou o mundo aqui, a queda das torres. Só um pouquinho. Vai falando, faz de conta que não aconteceu nada, aqui tá tudo bem. Tá, então é isso. Então, o shopping tava cheio, um monte de gente caminhando, mas muito pouca gente dentro das lojas, na praça de alimentação. E no cinema também, vai ser uma volta bem gradual. Vamos esperar, semana que vem parece que tem o lançamento do Tenet, o novo filme do Christopher Nolan, que, que fez. Aquele filme que eu sempre esqueço o nome, Simone, me ajuda. A, Origem, a Origem, e fez Dunkerque, e fez o Batman, aquele Batman, a trilogia, né? E ele é um dos queridinhos hoje do cinema americano. E esse Tenet é bem
está sendo bem elogiado. Eu acho, dizem que vai ser das filmes que vai ter bastante bilheteria, vai ser um dos poucos que está sendo esperado para bastante bilheteria em 2020, vai ser um dos poucos que ainda vai estrear em 2020. É isso aí, é Tenet. Porque o resto vai ser tudo para 2021 e tem coisa de 2021 que vai ser jogado para 2022. Tá, o César vai começar? Muito triste que eu tô vivendo aqui, gente. Me ajeitando, derrubou tudo, caiu lâmpada, caiu telefone, mas enfim. A casa caiu. Não tem um filme assim com Tom Hanks? Um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Um dia a live cai. Bom, vamos lá então. A gente falou aqui naquele episódio com o Arthur, acho que foi o episódio 5. A gente falou sobre o cinema, a gente falou um pouquinho sobre a trajetória do Arthur. Até como professor de cinema, ele recebeu um convite. A gente sabe que isso não foi assim um estalo na fase adulta, começou lá quando ele era bem pequenininho, né, Arthur? Contou pra gente. Quem quiser assistir a live, tá lá no YouTube, no canal A Vida é Agora, tá aí no IGTV. O Arthur contando um pouquinho sobre a paixão dele quando floresceu o interesse, o gosto pelo cinema. E depois, na fase adulta, toda essa conexão que ele continuou tendo com o cinema. Aí a gente pensou, falamos sobre tudo? Tudo já foi dito? Não, tem mais. Porque a gente estava sem cinema há poucos dias atrás, poucas semanas. E agora eu elaborei novas perguntas, porque eu percebi que a gente não tinha falado sobre tudo. E o Arthur aceitou esse convite, porque ele sabia, no fundo, que teria uma parte 2. Mas a gente fica um pouco apreensivo para passar um conteúdo legal, para que a gente possa ter algo concreto aqui para transmitir, e não só um bate-papo solto. Bom, como eu falei, Arthur, na nossa primeira live, a gente percebeu, a gente conheceu, né, a tua história, desde pequeno gostando de cinema, fase adulta também dando aulas durante um período. E também a gente viu que tu conhece bastante das obras clássicas, a gente também sabe que tu gosta de memorizar, né, muitos astros, até os nomes deles, assim, bem como a filmografia deles, os prêmios que eles receberam. Conversando contigo, eu vejo sempre isso. Tem essa memória cinematográfica mesmo, real. E tendo isso em mente, tudo isso, eu te pergunto agora, nessa nova live, nessa nova pergunta. Olhando para toda essa sua bagagem, seus conhecimentos, etc. Tu acha, Arthur, que existe alguma história que ainda não foi contada? E que história você gostaria de ver sendo contada nas telonas? Eu acho que tu até me passou essa pergunta ontem, eu fiquei pensando depois. Apareceu a Analia ali, me lembrei de quando a gente foi ver Silêncio dos Inocentes e depois saiu para jantar, que foi depois que ganhou o Oscar e tal, ganhou um monte de Oscar. Enfim, um abraço, Analia, saudades. Eu acho que tudo já foi contado, na verdade. O que é interessante é a forma com que as coisas são contadas e o formato de como a abordagem do que as coisas são contadas, né? Como eu já tinha falado isso na última vez que a gente tinha conversado, o cinema ele é um espelho daquilo que a sociedade vive. Então, o cinema não só tecnicamente, mas socialmente ele vai evoluindo também, ou ele vai se transformando de acordo com o que a nossa sociedade vai se transformando. E isso é que é uma das coisas mais interessantes em relação ao cinema. Tem coisas que, como eu já tinha dito agora antes, já foram contadas, mas o interessante é de que a forma, de que abordagem as coisas podem ser contadas. Tanto é que um clássico, como, por exemplo, Branca de Neve, que é lá de 1939 o desenho, a gente viu esses dias ali o filme da Branca de Neve e o Caçador, e no mesmo ano, dois filmes com a mesma abordagem saíram, um mais infantil, outro mais adulto, um mais pro lado do drama e do terror assim,
mais Mais forte, sombrio. digamos, mais sombrio isso. Então, assim, interessante as repaginadas que as histórias recebem. Até ontem eu fui procurar na internet, tem um filósofo que ele disse que tem 31 formas, tem 31 formatos, ou 31 características que podem, do ser humano, que podem ser retratadas no cinema. E os roteiristas, eles acabam pegando essas 31 formatos e misturando isso, que é o que dá todos os filmes que a gente vê. E, inclusive, tem 6 histórias, basicamente, que é o que é mais retratado no cinema, que quase sempre é baseado na mitologia grega, né? Que é, por exemplo, o Orfeu, né, que vai ao inferno e volta do inferno, é, é a mocinha que encontra o seu par, é o herói que está num momento absolutamente comum da vida dele e ao longo do filme ele começa a se transformar Uhum. e a passar por determinadas situações. Então é interessante porque a nossa sociedade, não é a nossa sociedade, o ser humano, ele vive numa dualidade eternamente, que é assim, é o bem e o mal, o homem e a mulher, a verdade e a mentira, é sempre uma, um sentimento, uma ação e uma coisa antítese que é contrária àquela ação, né? Então, é Sol e Lua, mar e terra, ou seja, sempre dois polos antagonistas que, que se complementam. E a história da humanidade, o ser humano, é baseado nisso, nessa dualidade. Talvez algumas coisas que quebrem isso deem um formato diferente à narrativa do que a gente está acostumado. Na última vez que a gente sentou aqui e conversou, nós falamos do Parasita, que é um filme que todo o filme ele tem duas. Ó, Simone falando do amor e o ódio, que que o Lembrado. Parasita ele é dividido em duas partes, né? Tem uma parte, uma introdução, aí tem uma o filme ele entra com uma introdução, daí ele tem uma narrativa de conflito e aí ele tem uma finalização. E o Parasita, a diferença dele é que ele tem duas viradas na trama dentro da mesma história, o que É, dá uma sensação de surpresa e de desconforto para quem está assistindo verdade. antes de chegar ao final. Isso mesmo. E só interrompendo rapidinho, a sensação que dá para quem está bem atento à história também, a sensação não, a gente muitas vezes, assistindo alguma coisa, se coloca no lugar de muitos personagens, né? Se identifica. E nesse filme a gente percebe que a gente pode estar dos dois lados, né? É, a gente. E eu acho que o mais interessante ali, voltando a esse filme, é a coisa dos gêneros. Ele se confunde, né? Ele vai do drama à comédia de humor negro, passando pelo suspense. Então ele trabalha com Uhum. vários, vários estilos, que é uma coisa que é interessante e que poucas vezes a gente vê no cinema, né? Porque o diretor também é bom, porque eu acho que se fosse qualquer diretor, não ia ficar tão boa essa mistura. Ia ficar uma coisa meio, o que, que eles estão querendo dizer? E ali não, ali ficou claro o que eles queriam dizer. Porque eu acho que foi muito bem, cada ingrediente foi muito bem colocado na hora exata, eu acho. É, na verdade ali na verdade tem várias coisas ali que deram certo, né? Desde a parte técnica da cenografia, aos atores, a história, a direção. Na verdade não adianta. O filme ele é feito por uma equipe, então se a equipe toda é boa, né? Se ele tem uma parte técnica que é boa, somado com
com uma história que é bem contada e bem dirigida e bem atuada, só pode dar certo mesmo. Interessante. A gente falou, Arthur, agora você respondeu nessa pergunta aqui, que acredita que todas as histórias praticamente já foram contadas, só que por diferentes pontos de vista, diferentes luzes foram lançadas sobre essas histórias, né? Então, assim, mas eu não sei se tu respondeu essa outra aqui, que tá, é um complemento, que história você gostaria de ver sendo contada nas telonas? Tem alguma coisa que você gostaria de ver sendo contada? Não, a princípio eu deixo na mão de quem faz e de quem escreve, e eu prefiro a surpresa e, e assim é legal porque eu, já, eu conheço pessoas que gostam de cinema, mas chegam num momento que Surpreende? nada mais, nada mais surpreende, é surpreendido, nada mais espera por algo completamente novo. Eu não Hum, concordo, eu acho que quem gosta de cinema é quem nem gostar de música. Sempre vai ter música boa, sempre vai ter um filme bom, bem escrito e tu tem que eu tenho um pouco de ranço por exemplo, fez sucesso, sei lá, Parasita fez sucesso. Aí vem vários filmes com a temática parecida ou subproduto que tentam vir na cola desse filme. Isso eu não gosto, eu não tenho é, nem paciência. Mas entendo. fora isso, tem que estar aberto ao novo. Sempre tem coisa boa sendo contada, sempre vai ter gente boa atuando, sempre vai ter gente boa escrevendo. É verdade. Concordo contigo, Arthur, nesse ponto. Acho que ficou bem respondido, bem esclarecido. E, Arthur, a gente costuma ver muita gente boa mesmo no cinema. A gente, inclusive, acompanha a carreira de muitos, assim, desde cedo. Desde que foi descoberto aquele ator, aquela atriz, desde que descobriram. Mas você acha que, assim como nas telenovelas, por exemplo, que fazem parte aqui da nossa cultura brasileira, você acha que existe gente mal aproveitada no cinema, gente boa e que não é aproveitada bem, como se vê em algumas novelas? Ah, sim, sim. Tem gente que acaba sendo reconhecida depois de décadas fazendo o trabalho e aí é reconhecido. Tem gente que a carreira acaba e a pessoa tinha toda uma potencialidade que não foi, não foi explorada. Eu acho que tem muito isso, tem em tudo que é lugar, eu acho que tem em tudo que é profissão isso, mas nessa parte das artes tem uma concorrência muito grande e tem gente também que lá no início aparece, vai ser um enorme sucesso e depois desaparece. Tanto é que falo que é a tal da maldição do Oscar, né? Que as pessoas tem gente que ganha e que depois desaparece. Uhum. Olha o Nicolas Cage aí, não ganhou por Despedida em Las Vegas, melhor ator, e olha o que ele faz hoje de filme. Ou ele deve ter muita conta para pagar, que ele pega qualquer tipo de filme para atuar, ou realmente o cara descambou para loucura, né? Então, então tem isso. Na verdade, uma carreira sólida são poucos. E tem gente, por exemplo, Jack Nicholson é um que no início da carreira o agente dele disse para ele desistir da carreira que ele não tinha talento. Então tem muita gente que tu vê que hoje são monstros da atuação que foram desencorajados lá no início da carreira porque achavam que ou não tinha o biotipo que na época tem muito essa coisa do físico, né? Tem Da beleza, do físico, que os padrões. tu padrões que tu vai fazer sempre aquele mesmo papel. Ah, a Simone está colocando ali que o Glenn Close nunca ganhou o Oscar. Ela nunca ganhou o Verdade. Oscar
Em compensação, ela ganhou vários Tonys, e agora, quando ela ia, que ela era favoritíssima para ganhar aquele filme A esposa? da esposa, ganhou a inglesa, aquela, Olivia Colman, que tá maravilhosa na favorita, Também é. mas todo mundo achava bom, agora a academia vai dar para Glenn Close, porque depois de tantas indicações, está na hora dela ganhar, e não deram. Não deram, então assim, ó, tem um ranço também por parte de crítico, tem ranço por parte dessas premiações, tem gente que é superestimada, tem gente que é subestimada, então tem aquele que vai fazer, por exemplo, perguntaram para Fernanda Montenegro, quando ela foi indicada pelo Central do Brasil, se ela ia para Hollywood. E ela disse, eu vou fazer o que em Hollywood? Eu não falo inglês, eu vou me dar o papel de uma empregada mexicana que vai fazer um subpapel só porque eu tô lá, porque eu fui indicada agora. Aí ela voltou para o Brasil e eu acho que ela fez certo, acho que é difícil mesmo e tem que sujeitar muita coisa. Então, se os de fora é difícil, lá de dentro é difícil, imagina os de fora. Sim, é. É bem compreensível isso. Eu não tenho todo esse conhecimento que tu tem, Arthur, sobre o cinema, sobre esse universo todo do cinema, mas tem coisas que a gente observa, assim, observa mesmo, né, e vê que podia ser melhor, que podia ser diferente. Eu também vejo, tenho um pouquinho de ranço e sinto um pouquinho de injustiça com o Oscar, que é uma coisa ali só deles, né, uma coisinha bem, tem umas questões aí. Um dia a gente faz uma live, quem sabe, às Não, vésperas do... ele é bom como parâmetro, mas tem muita injustiça. Acabei de ter uma nova ideia para o ano que vem. Às vésperas do próximo Oscar, a gente faz uma live só sobre os indicados. O que tu acha? Mas Que aí tem legal. que convidar aí tem que convidar o Xande junto, e o Então, Xande sabe bastante. inclusive essa live aqui já está aberta. Eu não escrevi sobre isso, mas ela já está aberta. Se eles quisessem entrar ao vivo com a gente, fiquem bem à vontade. Bom, seguindo, né, Arthur? Como é que você analisa essa onda toda que está vindo? Não é de hoje, mas tem uma onda grande aí de live actions, de remakes e reboots. Como é que você vê tudo isso acontecendo? Pois é, outra coisa que gera muita polêmica, tem muita gente que é contra, tem muita gente que não gosta. Eu acho que é legal, acho que faz parte, acho que dá um refrescor por exemplo, do live action, acho que é interessante, nem tudo funciona, mas é interessante assistir. A gente já viu Rei Leão, a gente viu Aladdin, a gente viu alguns, né, live action. Tá o Mulan para estrear. Eu acho, a única coisa que eu acho que o live action podia ser um pouquinho, que podia pegar a história e dar uma mexida, assim, não ser exatamente igual ao desenho. E o que a gente vê é que ele é tal e qual o desenho, mas com personagens, né? Sim, Mas tudo bem, acho que faz parte. Remake, dependendo do remake também acho interessante. Até porque assim as pessoas as pessoas envelhecem, vêm novas gerações e elas querem ver às vezes a mesma história recontada, né? Daqui a pouco vai vir toda uma saga de novo de Volta para o Futuro recontada. é, E, né? E, e reboot eu acho dependendo o, re- tu que sabe melhor do que eu da diferença do reboot e do remake. Tu que andou ai, pesquisando. eu queria que tu fizesse isso pra gente. Eu não, tu é que fez a busca aí na internet, tu diz pra nós. Bom,
Live action tu já falou, né? Que é transformar, por exemplo, o desenho animado num filme com personagens. Cinderela, a gente viu. Sai do desenho e vai para o ser humano, assim mesmo. O Malévola poderia ser um reboot, né? Não sei. Sim, porque ele não é tal e qual a história, ele é a Ele é uma partir nova da. ficção, é verdade. Ele é uma nova história a partir da mesma história, né? Hoje é centralizado mais na própria Malévola e não na Bela Adormecida. A gente viu, por exemplo, que fizeram um remake agora, a gente assistiu, dos Rapazes da Banda. É um remake, não é? É contar a É um mesma remake. história com novos atores, mas a história é a mesma, a premissa, né? Sim, até o roteiro é igual. Exatamente. E Não o mudaram reboot nada. é uma história do zero, né? Recontar aquela história. Fazem muito isso com as sagas de terror e tudo mais. Então é Que dizem que o melhor reboot é o do Star Trek da nova geração, que eles eu assim, adoro. eles tá, tinha a série lá dos anos 60 que fez relativo sucesso, fez mais sucesso depois que a série acabou, porque tinha uma legião de fãs. Aí depois nos anos 70, final dos anos 70, foi para a mesma turma, foi para o cinema, fizeram 6 filmes, e aí tá, as pessoas envelheceram, morreram, e aí agora veio o final dos anos 2000, o reboot do Star Trek, que aparece a história deles desde o início lá da academia e que é considerado o maior sucesso e a melhor reboot das histórias, É, porque é elogiado pela crítica, elogiado pelas altas bilheterias, elogiado pelo público e que funcionou muito bem. Pegaram personagens, atores que realmente lembravam, pareciam de alguma bah, forma os antigos muito. e botaram os efeitos da atualidade, né? Sim, impecáveis. Acho que já respondemos a pergunta da Simone mesmo. Sim, o reboot é uma nova visão em cima dessa história. É um recomeço, vamos recontar essa história. Bem legal isso, legal mesmo. E obrigado por estarem participando com as perguntas. Agora eu vou fazer a última pergunta diretamente para o Arthur e depois libera para vocês perguntarem tudo o que vocês quiserem. A gente vai responder até se aproximar do fim da live, tá bom? Bom, não é de hoje, né, Arthur? A gente conversa muito sobre isso e tem se falado muito sobre o fim do cinema, e tem uma aura e uma coisa. Assim como já falaram também sobre o fim das novelas, e, no entanto, a gente sabe que elas estão aí sendo reeditadas, restauradas, reprisadas, repensadas, as novelas. Então, parece que a pandemia foi responsável por esse clima obscuro no ar, né? Enfim, você crê nisso ou é só mais uma especulação infundada? Eu acho que o cinema ele nunca vai deixar de existir, ele vai se transformar tecnicamente, se transformar na forma de como é que vai chegar até o espectador, mas de acabar, eu acho que não vai deixar de acabar. Talvez as salas de cinema no futuro tenham 10 lugares, tenham coisas diferenciadas e sejam mais caras ou mais elitizadas, enfim, mas assim, ó, se for olhar o cinema lá no cinema mudo, a pessoa saía de casa e pagava o ingresso para ver o cinema, né? Porque a pessoa tinha o rádio em casa. O rádio era a coisa que te dava entretenimento, te dava informação, e o cinema era uma coisa diferenciada que tu saía de casa, assim como o teatro, e era um teatro filmado, né? Saía de casa e ia, pagava o ingresso e entrava para assistir aquele filme, né? Ali no final dos anos 20 entrou o cinema sonoro, e aí muitos astros e estrelas do cinema do mudo desapareceram porque não teriam qualificação, não tinham voz. E aí Hollywood trouxe os atores do teatro para fazerem cinema. Que foi Laurence Olivier, foi Katharine Hepburn, que foram vários que vieram do teatro
para o cinema, porque já tinham a eloquência e conduziriam melhor a parte do som, da fala. Aí depois veio a cor, e aí, com o advento da televisão, que disseram que com a televisão o cinema ia acabar, o cinema começou a se transformar tecnicamente. Veio o Technicolor, veio o Cinerama, veio os grandes épicos ali do final dos anos 40 e início dos 50, os grandes musicais que eram a cor, que era para não morrer e para fazer frente à televisão, porque a televisão veio com tudo e aí diziam que ia morrer o cinema. Tu vê só. E aí veio vindo isso até os anos 80, que veio o advento do videocassete, né? E aí com o videocassete também disseram que ia acabar o cinema, mas eu acho que o videocassete trouxe, na verdade, um público que até então não começou a conhecer, né? Começou a conhecer mais filmes, mais atores, começaram a ficar fã de histórias e aí começaram fez um caminho inverso, começou a fazer bilheteria no cinema em função do videocassete. E aí Aham. depois, no início dos anos 90, aqui no Brasil, começou a TV a cabo, que também a TV a cabo vai acabar com o cinema, e aí teve mais videocassete, e aí depois veio o DVD, e aí do DVD veio agora os streamings, que é essas catálogos, digamos, que uma assinatura que tem ali disponível filmes para tu assistir. E agora, com a história da pandemia, os cinemas fecharam, mas eu acho que não vai morrer. E eu acho que vai acontecer aquilo que já acontecia, assim, ó, vai ter filme que vai direto para o streaming, não vai passar pela TV a cabo, vai ter. O cinema vai ter que se adaptar, que vai ter que achar uma forma de mudar para continuar vivo. Eu lembro que o Roma, né, entre outros, foram direto para Netflix, eu acho. Não É que foram para o cinema. O Roma era produzido pela Netflix e, na verdade, a Netflix ganhou, porque antes, na história do Oscar, tinha que o filme tinha que passar uma semana, pelo menos, nos cinemas da cidade de Los Angeles. E Uhum. aí, no ano seguinte, o Roma ganhou. O Roma não, a Netflix ganhou que não precisa necessariamente o filme passar pelo cinema, que pode passar direto pelo streaming para poder concorrer. E agora com a pandemia, mais ainda, né? Agora com a pandemia foi liberado geral, inclusive para o Oscar do ano que vem, vão ser filmes que vão estrear até fevereiro. Até que o Oscar vai ser lá para abril, uma coisa assim, abril ou maio, para dar Uhum. tempo, por causa que nós ficamos agora 7 meses parado, né? 7 meses, bah. Realmente, para quem estava acostumado, né, até fazer uma refeição no shopping, correr para a sala de cinema, a saudade foi grande mesmo, apertou o peito um pouquinho. E Perder, daí porque tem. veio. Não, eu tô lembrando, veio 3D também nessa história, para Ah, é. chamar, para chamar espectador para o cinema. Ou seja, vai vir tecnologias, daquelas tecnologias de tela de 360 graus, o som melhorado, cadeira que treme. Tem umas coisas que tem. Em tudo nós já assistimos, mas tem. Cada vez tem mais Um apelo. ferramentas para interagir mais com o filme lá na sala de cinema. É. Uma vez eu estava pesquisando, tem até uma tecnologia aí que a pessoa que está assistindo o filme, ela está conectada, tem
tem um óculos 3D, alguma coisa assim, mas parece que é ela que faz o final, é ela que... É coisa de suspense, terror, que tem que fugir, que tem que se esconder, que tem que escapar. É a pessoa que altera os rumos da história. É uma coisa que... Essa interação eu acho legal, isso aí é uma coisa que seria bem legal de tu poder interagir e poder escolher o final do filme, por exemplo, ou o rumo que o filme vai dar. Ó, o 4D, tá dizendo a Simone. Uma outra Ah, coisa também que eu acho que vai ser o tal da holográfico, né? Que vai ser tu vai ver o filme como se estivesse na tua frente, como se fosse ao vivo. Ó, vento e molha quando chove, assim, tá dizendo. sair Então eu gripado acho. no cinema. Imagina ver furacão, tu sai destruído do cinema. Mas eu acho legal, acho que são coisas legais. É o Jonathan que falou, nos tempos de hoje, poderíamos dizer que talvez que o cinema, o filme, né, está perdendo um pouco de espaço para os seriados, como, por exemplo, Netflix, Amazon. Obrigado, Jonathan, pela tua pergunta. Acho que é isso, né, Arthur? É isso mesmo. Será que está perdendo espaço? Acho que não. Acho que são produtos diferenciados e acho que seriado é uma coisa que sempre existiu dentro do universo dos Estados Unidos. Claro que hoje em dia tem muito mais seriados, ou a gente tem muito mais. A gente a gente consegue assistir muito mais porque é muito mais disponível para nós do que era décadas atrás. E tinha coisas que passavam e que a gente não chegava no Brasil nunca, né? Tinha que esperar pela TV aberta para passar. Mas eu acho que não, acho que são. Eu acho que tem aquele fã de seriado, mas tem aquele fã do filme de 2 horas. Eu acho que esse aí não vai terminar. Mas é uma forma de conhecer novos talentos, novos atores, novos roteiristas, novos diretores que vão vir dos seriados para tela maior. Tu vê que agora nós tivemos, a gente estava lendo agora essa semana do Alan Bates, Bates Motel, né? Que era um seriado que era baseado no Psicose, que é um filme lá do início dos anos 60, que eles fizeram um reboot, né, do filme, com os primeiros anos do Alan Bates com a mãe dele lá na cidadezinha, e agora estreou no Netflix a série baseada na enfermeira do Estranho no Ninho, A Rachel? a Rachel, que também é um filme que fez enorme sucesso, ganhou 5 Oscars e que agora fizeram uma série baseada nela que a gente não sabia nada dela no filme original. Pois é. Então, é legal isso aí, é muito legal. Assim como fizeram, né, a sequência do Iluminado, né? Aham. A Simone falou que hoje a gente tem um acesso mais rápido e antes os seriados demoravam muito. Verdade. Hoje em dia disponibiliza todas as temporadas de uma vez só ou episódios diários, semanais. Isso é muito verdade. A Patrícia Belmonte, que também vai fazer uma live com a gente em breve, falou muito bom esse seriado. Acho que é o da Rachel, tá falando, Patrícia? Acho que ela tá falando da Ou Rachel. do Bates Motel. Ou do Bates Motel. Eu quero terminar de ver, não consegui terminar. A gente É tem muita... legal que assim, nesse universo dos seriados tem coisas que vêm tem terror, tem comédia, tem musical, Suspeito, tem social, suspense, drama, tem tudo que é tipo tem batalhas nos de tudo que é tribunais. tipo. Adoro. Isso é legal, tu pode escolher um cardápio. Um cardápio. O que mais me encanta na Netflix, por exemplo, assim, é ter acesso a essas séries espanholas. Eu adoro muito as séries espanholas. Eu acho que lembram muito as nossas novelas, assim, em termos de história e ganchos. Sempre é uma história muito envolvente.
A Simone falou que a sequência do Iluminado é a história do menino depois de adulto. Ah, olha aí, ó. Pois é, já tinha investigado um pouco a respeito disso. E verdade, Simone. Também queremos ver. Uma, uma coisa que eu sinto falta, tanto na TV a cabo quanto nesses streamings, é os filmes antigos. Ah, Filmes dos é. anos 70 para trás, até anos 80 para trás. Eu não sei se é um problema de direitos autorais, mas não tem um catálogo que tu possa ver filmes, sei lá, tem filmes ótimos dos anos 50, anos 40, anos 60, anos 70, Podia e que isso insistir não mais, está disponível. prestar mais atenção nisso, né? Se catar com muita dificuldade, até tem alguma coisa. A Patrícia Mas é bem confirmou que é o pouquinho. pouquinha. A Patrícia confirmou que é o Bates Motel, que ela estava dizendo que era boa, e ela perguntou para ti se já tem uma data prevista para a reabertura dos cinemas. A gente sabe que já reabriu, né, Arthur? Já reabriu, Patrícia, só que Sim, o GNC Cinemas abriu ontem e o Cinemark vai abrir semana que vem e o é, do Shopping Total também ia abrir hoje, parece. Então os cinemas estão, na verdade, cada cinema está vendo o sistema de protocolo para poder abrir, mas já estão abertos, é, já estão funcionando. já está aberto as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Eu não tenho mais perguntas para fazer para o Arthur, só vocês agora. E a gente estava lendo, né, Arthur, também, que eles estão reprisando sucessos, né? Grandes sucessos. Sim, os filmes do Christopher Nolan, todos eles vão passar no cinema até a estreia desse Tenet. Ia passar Dunkerque, Batman. ah, Como O é que é ET, aquele que falou? Não, não, como é o. Não é o chamado, como é que é? Que eu sempre esqueço. que eu falo, Você falou agora no início da nossa live. É o do Christopher Nolan, A Origem. A Origem. É, eu nunca sei esse título aí. O Interestelar, mas Sim. a. Sim, vai passar ET, vai passar o Iluminado. A Simone falou assim, sobre algo que foi extraído de um livro. Agora não sei sobre se é série ou se é filme. Nós falamos bastante sobre bastante coisa. Mas é por causa da filmagem. Soube que estão reeditando muitos filmes para conseguirem pôr nos streaming. Interessante. Simone aqui Ó, sempre o nos Jonathan atualizando. fez uma pergunta ali. Bora lá. Ó, o nosso Pablo, querido vizinho da gente, que também vai fazer uma live com a gente em breve. O Jonathan tá perguntando de novo: o que vocês acham de livros que viram filmes? Eu adoro. Opa, não é pra mim, é pro Arthur. Desculpa. Intrometido. Ah, eu ia até é legal esse assunto, porque eu fiz um curso gratuito uma vez da prefeitura, que era todo sábado de manhã, que era livros baseados em filmes baseados em livros. Tá? Todo sábado de manhã foi 6 meses, eu acho. Era ali no Teatro Renascença, ali na Érico Veríssimo. E era. Passava o filme das 8 da manhã até as 10. E depois das 10 da manhã sempre tinha um convidado que falava sobre a diferença do livro para o filme. Tanto é que eles que é falado, dito e falado, que a melhor adaptação de um livro para filme é aquele livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que foi o livro Hum, mais que foi o livro mais bem passado para o cinema, até considerado pelos críticos, né? Foi esse filme que era com o Daniel Day-Lewis e Juliette Binoche, e que é um filme do final dos anos 80. Era bem legal, porque assim, ó, tem coisas que é meio complicado tu passar para cinema, por causa que a linguagem literária é muito diferente da linguagem do cinema. é. Por exemplo, um filme que é muito bom e que é completamente diferente do livro, e o livro era considerado inadaptável para cinema, é A Hora da Estrela. E a roteirista e a diretora da Hora da Estrela, que era com
Marcela Cartacho, que ela até ganhou o Festival de Berlim de melhor atriz, porque o livro ele era todo na forma pensamento, então ele não tem início, meio e fim, ele era uma coisa desconectada, entendeu? E ela conseguiu fazer uma história, conectar a história para ser contada dentro do filme de uma forma que as pessoas conseguissem entender, com início, meio e fim. E... Mas tem coisas complicadas, por exemplo, eu lembro que eu vi... tem o livro, aquele Naked Lunch, que em português eu acho que o filme era... Não sei se era Crimes e Pecados, mas era uma coisa parecida com isso, e que o filme tu não entende nada. E quando eu fui nesse curso lá, eu assisti o filme e eu estava muito curioso para saber o que eles iam falar. E, na verdade, como o, o escritor e, na verdade, o personagem do livro e do filme, ele era o alter ego do escritor, ele passava muito tempo, tanto no livro como no filme, drogado. Então ele via coisas sob a ação da droga e que no filme não ficava claro. Então tinha coisas que era desconectava que tu não conseguia entender. Por exemplo, uma máquina de escrever que virava um besouro, um inseto, e, e tinha umas coisas assim meio misturado com espionagem, com assassinato, e eram umas coisas desconectadas que não tinham pé nem cabeça e tu não entendia o porquê daquilo. E aí lá nesse curso, a pessoa que deu a palestra começou a mostrar, não, porque naquela cena ele estava sob efeito de alto grau de droga, e aí tu começa, realmente, aí tem, se tu começar a olhar por esse ângulo, começa a ver coerência, então, mas eu acho legal, eu acho que sim, acho que é super válido o filme, eu acho que os livros, contos, peças, eu acho que tem que ser. Acho sensacional passar para a linguagem cinematográfica. Eu também acho isso muito legal. A Simone confirmou que ela estava falando que o Iluminado foi inspirado num livro e também está dizendo para a gente, concordando com aquilo que tu disse, Arthur, que a Hora da Estrela realmente não tem uma ordem cronológica, por isso é difícil de ler. Eu não vi mais nenhuma pergunta aqui embaixo, mas dá tempo do pessoal continuar perguntando para a gente. Mas Como é que tá o nosso horário? eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos tranquilos, assim, não para encerrar às 8, mas para encerrar às 19h55. Acho que fica bom. Eu acho assim, eu acho que cinema, e aí cinema tu pode englobar também o que passa na televisão, tá? Porque eu acho que tem coisa boa também que passa na televisão, que é feito para televisão, tanto como filme quanto série. Eu acho que é um assunto que é inesgotável. Se a gente sentar aqui toda semana a gente vai ter assunto para conversar. Que aí, Inesgotável. se tu pegar, sei lá, dicas, pegar sagas, pegar séries, pegar por gêneros, pegar por décadas, pegar por países, pegar qual a diferença de um filme que é feito na Escandinávia para um filme que é feito no Brasil. Qual é a diferença de um filme que é feito na Ásia para um filme que é feito na França? Sempre vai ter diferença. As escolas são diferentes, a forma. Talvez hoje em dia, com a globalização, está um pouquinho mais. Não tem tanta. Tem mais. Se conversam mais, né? Mas Sim. mesmo assim tem a escola francesa de cinema, britânica, a maioria dos países ainda é muito. A produção vem do dinheiro do governo, do Ministério da Cultura, da parte estatal, a indústria mesmo é nos Estados Unidos. Então, sempre vai ter. É diferente. É diferente o que se faz em cada lugar do mundo.
Que legal. Na outra live tu até tinha falado pra gente sobre o cinema europeu, entre outros, assim, e uma palhinha pra gente do estilo É, deles, né? o brasileiro tem muito ranço do filme europeu, a maioria, porque acha que é muito chato, que é muito parado, mas na verdade tem coisas ótimas. Tem o cinema argentino que é maravilhoso. O cinema argentino dá de 10-0 no cinema brasileiro. É muito Tá. bem feito, é muito bem contado, as histórias são ótimas, tem um público, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado que mais consome cinema argentino no Brasil. Então, assim, na verdade, Porto Alegre sempre teve um olhar que era um público diferenciado, que gostava de filme europeu, que gostava de filme argentino, e então a gente tem que abusar, a gente tem que ir atrás disso, porque é coisa difícil que vai chegar na telinha da gente. Quer ler a pergunta do Jonathan? Green Book foi um Green filme. Book foi filme que vi por indicação do Arthur. Deixei mais indicações para outros filmes. Sim, Green Book ganhou o Oscar, nós vimos, lembra? Maravilhoso, Ó, adorei. o Pablo falando que Darim é sempre ótimo. Sim, tem filmes maravilhosos do Darim e a Argentina já ganhou 2 Oscars de melhor filme estrangeiro e o Brasil até hoje não ganhou. Ah, ah, sim, Green Book lembra, foi uma surpresa, ninguém esperava, correu por fora e uma história super bem contada, um filme. Tem isso também hoje em dia, né? Ah, ó, o Pablo indicando a Odisseia dos Tontos ali, ó, excelente filme argentino. Que legal. Ah, tem isso muito, e na verdade, agora voltando novamente para o Oscar, eu estava lendo que a partir de 2024, cada vez mais que o filme for engajado em prol da mulher, em prol contra o racismo, contra a, contra a segregação não só racial, mas de gênero, GLBT, vão ser filmes que eles vão dar prioridade para ser indicado ao Oscar nas principais categorias. Uhum. E é então assim, na verdade é um caminho que o Oscar está indo, que está deixando de ser aquele filme branco, classe média, anglo-saxão, judaico, e está indo para um caminho mais uh, ecumênico, digamos, e mais trabalhado no social e nas grandes nas grandes que a sociedade, né, dos grandes conflitos daquilo que a sociedade hoje em dia debate e conversa e quer que seja valorizado. Então, e também, por outro lado, eu estava lendo também que, por exemplo, o convite deles para fazer parte da academia, cada vez mais estrangeiros para sair Uhum. dessa quantidade de sócios que são associados daquele mesma etnia, mesma nacionalidade, para virar uma coisa mais global, globalizado Uhum. do que era antes. Muito bem. A Simone falou antes ali da história oficial a história oficial da Argentina também indicou pra gente, indicou o Corra e concordou contigo com a questão do Oscar, que essa nova visão deles agora é uma grande mudança. A gente concorda. Arthur, o nosso tempo está acabando. Eu não quero que o Instagram derrube a gente pra gente se despedir apressadamente. Tudo que é bom passa rápido, né? Mas a gente vai voltar, a gente volta, né? A parte 3, o retorno. Mas assim, eu quero agradecer todo mundo que assistiu a gente, todo mundo que fez perguntas, que participou, que sugeriu. Muito obrigado, isso é muito motivador. A gente vai ficar com a live gravada aqui no IGTV do Instagram, vou jogar lá no YouTube, no meu canal A Vida é Agora. Vou jogar bonitinho, editadinho, para você poder curtir quando quiser, a hora que quiser. E agradeço ao Arthur, principalmente, por ter essa disposição
de estar sempre dividindo com a gente tudo que ele sabe, e tudo que ele sabe não é pouco, e ele está sempre disposto a aprender mais. Eu aprendo muito contigo, Arthur, eu aprendo muito com as tuas indicações, e tenho certeza que vou continuar aprendendo mais e mais. Ah, o Jonathan acabou de dizer ali, ó, que assistiu um filme que tu indicou para ele. Ou seja, até teus colegas de trabalho, as pessoas que te cercam, estão sempre atentas ao que você tem para sugerir, porque sabe que são excelentes sugestões. A Patrícia está dizendo verdade, estava muito bom. A Simone disse que amou. Eu também. E, ó, beijão para Eu todos. acho, não, eu acho legal que o pessoal também pode deixar para ti, não só sobre cinema, mas sobre outros assuntos. Ah, eu queria arranjar alguém que fale sobre viagem, ou sobre, sei Exato, lá, sobre. Então, assim, ó, deixar, eu acho que sempre é legal os assuntos que interessam da gente fazer o bate-papo e. exatamente. Exatamente. Eu até ia propor hoje, mas eu vi que o tempo ficou apertado. Eu ia propor a gente encher a telinha de gente para conversar. Mas a gente vai conversar, já vai fazer isso em outra ocasião. Eu acho que o tempo está excedendo. E é isso. Muito obrigado. Adoramos todos vocês. Ah, o Pablo vai estar aqui logo, logo. Então tá O bom. Pablo vai vir falar sobre cinema argentino. Olha, Pablo, já tá no compromisso. Eu não falei nada, foi o Arthur. Beijão. Tá, Obrigado. adorei. Um abraço para vocês. Bom final de semana, assistam bons filmes, boas séries. Maratonem. Beijo.